O amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Quem faz o bem sem ostentação tem sempre Jesus no coração. Somente o amor, fraternidade dará a paz à humanidade. E quando o amor vencer a guerra, o reino de Jesus se implantará na terra. O amado Mestre nos ensina na luz excelsa da doutrina que a caridade é luz, difuge da alvorada, estrada que conduz à mansão abençoada. Somente o amor, fraternidade dará elevação e a suprema felicidade. A prece silenciosa que fala ao coração e torna a alma radiosa. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de pedir a vocês um pouquinho de silêncio agora nessa última música, para a gente preparar a sala, né? O nosso palestrante Netinho, que já está aí. Então nós vamos cantar mais uma canção, né, ô Luiz? E já pode, né? Já pode iniciar? Tá. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã
que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. No jardim onde Cristo me espera, é lugar de delícias e paz, pois o brilho de sua presença dá-me vida real e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo meu Salvador, abre as portas de amor, eu me sinto feliz em viver, eu me sinto feliz em viver. No jardim onde Cristo me espera, eu deponho os meus males e dor, e de volta sentindo o consolo, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, é o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo meu Salvador, abre as portas de amor, e eu me sinto feliz em viver, eu me sinto feliz em viver.
jardim onde Cristo me espera, eu deponho os meus males e dor, e de volta sentindo o consolo, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, é o jardim de oração, onde as flores exalam poder. Cristo meu Salvador, abre as portas de amor, e eu me sinto feliz em viver. Eu me sinto feliz em viver. Eu me sinto feliz em viver. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Podemos cantar juntos? Quando se aborrecer, põe sorriso em cada dor e ajuda o seu irmão. Põe sorriso em cada dor e ajuda o seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor no coração. Muito bom, Fred. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Esse é o seminário da formação continuada das reuniões de orientação espirituais. E o tema que nós trouxemos, que vai falar sobre mediunidade ante o dever a cumprir. Que nós possamos estar conectados para bem compreender e assimilar os ensinamentos deste tema. Em relação ao tema, nós lembramos de Jesus
onde suas ações eram movidas de profunda compaixão, pois uma força o movia a agir para ajudar as pessoas em suas necessidades. E numa ocasião, na cura de um doente, Jesus, após curá-lo, ensinava dizendo: vai e não tornes a pecar, para que não te ocorra coisa pior. Essa advertência de Jesus sugere um convite para uma nova vida de obediência, reconhecer e confiar na bondade divina. Isso vem estabelecer o quanto nós precisamos de mudança comportamental baseada nos ensinos de Jesus. Porque isso é que vai nos levar a um novo despertar, para uma nova forma de ver a vida, sendo isso alguns dos aspectos que nos curam de dentro para fora. Vemos assim o quanto é fundamental a busca em ampliar o nosso olhar sobre o que é a vida. Porque apenas considerar a vida no ponto de vista físico é estreiteza de ideias, o que vai impedir a pessoa de compreender e de aceitar diferentes perspectivas, porquanto as pessoas não conseguirão expandir para além do seu próprio ponto de vista. Lembramos que o processo de aprendizado e desenvolvimento estão intrinsecamente ligados à convivência recíproca com os nossos semelhantes. E a mediunidade tem esse objetivo de aprimorar a elevação moral e espiritual, tanto de encarnados quanto de desencarnados. É o que nos mostra a doutrina espírita. Assim, a mediunidade é um valioso recurso divino que ganha seu verdadeiro significado e propósito quando usada em benefício do próximo, alinhada aos princípios de caridade e amor ensinados pelo Cristo. Bom, vamos então, para iniciarmos, vamos levar os nossos pensamentos, as nossas mentes, ligar-nos à bondade maior da vida e agradecer à espiritualidade amiga pela oportunidade de aprendizado neste encontro. Jesus amigo, mestre divino, abençoa a todos que compartilham conosco neste encontro e fortaleça-nos o ânimo. Ensina-nos, mestre divino, a reconhecer a misericórdia divina em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Saibamos aproveitar este momento de aprendizado e que os ensinamentos possam ser bem assimilados por todos, fortalecendo os nossos espíritos. Que o expositor deste encontro, o Netinho, possa receber a inspiração e a assistência da espiritualidade amiga que compartilha conosco a tarefa. E que o esforço do serviço nos alimente a confiança e possamos buscar sempre nossa renovação para acender em nosso coração a chama da fé. Preserva-nos em tua paz, estimulando nossos espíritos a estar atentos e confiantes. Sê conosco, Mestre Divino. Assim seja. Então, nós vamos convidar nosso Netinho, que, com a sua experiência e vivência, para trazer as suas reflexões
sobre o tema. Seja bem-vindo, Netinho. Boa tarde, né? Nós sabemos que o seminário vai ser interativo. Então, nós temos duas irmãs, né, que estão nas laterais. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, então o Netinho vai falar 1 hora, até 17h15, e depois as perguntas serão respondidas. Então, vamos aproveitar, né, do nosso irmão, no conhecimento, a experiência que ele traz, que é muito importante para o nosso crescimento. Ok, Netinho, obrigado aí pela sua presença, né? A atenção de todos, pedimos a Deus que abençoe o nosso propósito de aprender para renovar e fortaleça a nossa vontade, muitas vezes ainda frágil, no sentido de canalizar os nossos recursos para que a gente consiga, de fato, ter os objetivos alcançados na nossa encarnação. Eu gostaria de pedir ao pessoal, se possível, né, se todo mundo puder, como tem pouca gente, se puder ficar mais ou menos aqui, aqueles que se sentirem à vontade, acho que talvez fica mais fácil aproximar. Alguns estão longe, eu sou míope, né? Então... Tá bom, obrigado. Qual é o objetivo do ensino que os Espíritos dão? Vocês sabem? Essa questão, ela não está desta forma lá no Livro dos Espíritos, mas o Kardec, ele questiona aos encarregados de trazer a terceira revelação para nós aqui na Terra, quando eles dizem que Jesus é o guia, o modelo, né, aquele que nos ensinou todas as coisas que a gente precisa. É o tipo mais perfeito que Deus tem concedido à humanidade para lhe servir de guia e modelo. E na questão 627, Kardec pergunta, uma vez que Jesus havia ensinado todas as coisas, né, o que os Espíritos haveriam de nos ensinar a mais? E eles respondem mais ou menos para nós, dizendo que Jesus falava por alegorias e parábolas, que sobre os ensinos de Jesus há como que um véu, que nos impede de enxergar com clareza. A nossa missão é tornar claro o ensino de Jesus, para que ninguém venha pretextar ignorância. Tão poucos são os que compreendem, menos ainda aqueles que o praticam. E aí eles adentram na questão, falando que a missão dos Espíritos nesse sentido, inclusive destruir o materialismo, através da revelação da vida no plano espiritual. Quando a gente pega essa questão, clara, no sentido de que os espíritos que estavam revelando a doutrina espírita tinham um objetivo, e esse objetivo é tornar claro os ensinos de Jesus, nós vamos observar uma relação intrínseca entre a doutrina espírita e o cristianismo. E nessa relação, nós vamos observar que a mediunidade é o veículo que possibilitou essa revelação, não só essa. Se a gente for pegar as 3 revelações, todas elas têm o quê? O toque da mediunidade. Primeira revelação é a lei de justiça. Moisés sobe ao monte e, através de um fenômeno mediúnico, nós temos o quê? As tábuas da lei. Lá no cristianismo, no dia de Pentecostes, nós vamos encontrar os apóstolos sendo envolvidos. Lá no Atos dos Apóstolos fala que pelo Espírito Santo.
e começaram a falar, né, cada um numa determinada língua para atender o público que estava ali, trazendo o quê? A mensagem de que o Evangelho era para todos, a universalização do Evangelho. E na doutrina espírita nós temos o quê? A mediunidade sendo o veículo de manifestação da terceira revelação. Né? Então nós temos 3 revelações: lei de justiça, lei de amor e a verdade. Tornar claro, né, a relação entre a vida do mundo espiritual e o mundo corporal. Então, quando a gente está trabalhando numa casa espírita, onde você tem um corpo mediúnico, você tem um corpo doutrinário, você tem um corpo de atividades voltadas para a assistência, no aspecto não apenas material, mas uma assistência social espírita, que busca entender o espírito como um ser em evolução. Então nós vamos ter atividades voltadas para as necessidades materiais e também as necessidades do ser humano, que vão ter as várias frentes aqui. E, ao mesmo tempo, a oportunidade para que os frequentadores da casa possam aprender ou aproveitar da oportunidade para servir desinteressadamente, para se promover através do serviço. Então, a mediunidade tem um papel fundamental num grupo espírita, como o que nos acolhe aqui, que é o Grupo Sheila, e nós vamos estar dando exemplos de situações que caracterizam o quê? As atividades do Grupo Sheila. No livro Paulo Estevão, nós vamos encontrar uma expressão de filhos do Calvário. Filhos do Calvário são todos os necessitados. Então Jesus pede, né, para atender os filhos do Calvário. Nós vamos encontrar a Abigail falando isso para o Paulo. Então, o Grupo Sheila, ele tem um compromisso de atender os filhos do Calvário. Os necessitados, não só de Belo Horizonte, mas que, frente às angústias do mundo atual, procuram um recurso espiritualizante para aliviar, de alguma forma, a intimidade do seu ser. Como é que o Grupo Sheila vai atender o anseio da população que bate a essa porta aqui, querendo um consolo, querendo uma pacificação? Muitas vezes, né, na parte da assistência material, mais especificamente na Casa Espírita André Luiz, lá no bairro Santa Efigênia, vai procurar um alimento, a veste, um socorro, um pão. A própria instituição pública, né? O Grupo Sheila tem uma parceria com a prefeitura, numa assistência, né, com o Ministério da... Com o Ministério não, com o setor de justiça, né, que acolhe, ampara crianças. Então, muitas vezes o grupo percebe, já chegou das instituições pedindo para o grupo tentar abrir mais espaços, esforços, para atender com qualidade no padrão que o grupo oferece. E muitas vezes não dá para atender, né, tudo que precisa, né? Não dá para atender todas as cestas básicas, não dá para atender todos os anseios. Por quê? A gente vai até onde? Até onde o braço alcança. Para atender dessa forma, o grupo precisa de quê? De cada um de nós. Quantas vezes chegam a essa casa aqui, nas reuniões de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, pessoas querendo uma orientação espiritual. E para ter orientação espiritual é necessário ter o quê? Uma reunião mediúnica. Na reunião mediúnica a gente precisa de quê? Pessoas que conhecem doutrina espírita, médiuns, coordenadores e vibracionais.
Para chegar à formação de coordenadores capazes de coordenar, administrar uma reunião mediúnica, leva tempo. Para formar um médium com segurança e manter o corpo mediúnico constantemente atualizado, levando a compreender a necessidade do compromisso da casa a que ele está vinculado, para que as diretrizes da casa sejam uma só. Tem todo um trabalho para que aqueles que são os vibracionais da reunião estejam ali firmes no propósito de sustentar como um campo magnético indispensável entre um médium e outro numa atividade mediúnica. Ele precisa saber da importância de sua função ali. Porque senão, tiver todo esse corpo, o trabalho não pode ser realizado. E poucas casas espíritas têm reunião de orientação espiritual todos os dias. E é um risco para a casa fazer isso, sabia? Por que é um risco? Um grupo desse tamanho aqui, cada pessoa tem o quê? Tem um entendimento. Se não tiver uma coordenação que fala assim, ó, as reuniões do grupo vão ter este perfil, e essa coordenação não der continuidade, não fazer um trabalho para pensar assim, ó, esse trabalho vai ficar assim na minha gestão, na outra gestão, e ela não vai perder a característica de acordo com o quê? Com a mudança das pessoas. Então, para isso, o grupo tem regimentos internos. Para dar o quê? A diretriz. Então, todas as reuniões de educação mediúnica aqui do grupo têm mais ou menos o mesmo padrão. Por quê? Porque segue um regimento interno. Todas as reuniões de desobsessão daqui do grupo Sheila também seguem o mesmo padrão. Por quê? Tem um regimento interno. Para isso, é necessário que os frequentadores da casa espírita, a qual nós estamos vinculados ao grupo Sheila, entendam a filosofia do grupo, para que não se perca isso com o tempo. Então, a mediunidade ante o dever a cumprir requer toda uma estrutura. E essa estrutura precisa de ter em cada um de nós a confiança em si mesma e a fidelidade a Deus. Nós vamos pensar muitas vezes que não estamos devidamente capacitados para trabalhar numa atividade onde o compromisso da atividade é favorecer que o Evangelho de Jesus chegue de forma clara a todos. Mas a gente sozinho é como o quê? Um palito de fósforo, mas juntos nós somos não tão vulneráveis assim. Então, por isso, torna-se indispensável, necessário o estudo. Todo participante de reunião mediúnica requer de estudo sistematicamente, constantemente. E quando se fala de uma casa espírita, ele precisa de estar vinculado a um estudo vinculado a quê? À doutrina espírita, e não só à atividade mediúnica em si. Porque mediunidade tem desde todos os tempos, independente de ser cristão ou não. Em todos os povos nós tivemos sempre o quê? Relações mediúnicas entre o ser humano e as entidades ou as divindades com as quais eles tinham relações sobrenaturais. Com o passar do tempo, e nós especificamente aqui, tivemos o quê? O acesso a um conhecimento racional, lógico nesse sentido. Então, nós que estamos trabalhando na doutrina espírita, precisamos de compreender quais são os compromissos da doutrina espírita na casa espírita. E especificamente, nós estamos entendendo que o compromisso nosso aqui é em favorecer que o Evangelho toque o nosso coração.
E, além de tocar, sensibilizar, mobiliza a nossa vontade a participar de forma ativa na melhoria das pessoas que procuram, que convivem conosco, e que procuram a casa a que estamos vinculados. É esse o compromisso de todo participante de uma casa espírita. Além dele se melhorar, favorecer que essa melhoria se estenda a todos indistintamente. Para isso, o grupo tem aqui um programa que chama Programa de Trabalho Permanente, que está lá no Estatuto, no artigo 9 do Estatuto do Grupo Sheila. Se vocês colocarem lá na internet, né, é Estatuto do Grupo Sheila, e procurar lá no artigo 9º, vai estar lá, Programa de Trabalho Permanente. O que é o Programa de Trabalho Permanente do Grupo Sheila? Primeiro é o estudo da doutrina e do Evangelho. Primeiro compromisso nós, quando chegamos aqui na Casa Espírita, e entendemos a necessidade de nos vincularmos e temos o interesse, é qual? Estudar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Uma vez que a gente começou a estudar, entendeu quais são os objetivos, nós vamos procurar fazer o quê? Possibilitar que os demais que aqui cheguem também alcancem os mesmos objetivos que a gente está procurando para nós. E, dessa forma, a gente adentra a segunda atividade, que é a atividade de assistência social espírita. Como? Procurando assistir conforme as atividades que o grupo oferece. Após esse entendimento, nós vamos perceber, com o entendimento mais profundo da doutrina espírita, a necessidade de nós doarmos energias de nós. Terceiro item do PTP, a tarefa do passe. Vinculada a essa tarefa do passe, está o quê vinculada? Todas as atividades mediúnicas. E, para isso, torna-se uma necessidade íntima determinados compromissos com o pensamento, com a alimentação, com a qualidade de vida, não somente social, econômica, mas íntima, mas ética, moral e espiritual. Com o passar do tempo, com esse compromisso de pelo menos uma vez por semana, a gente pensar, hoje eu vou procurar manter mais sereno, para que eu possa doar energias através do passe. E aí ele fica mais vigilante, mais atento em casa, na via pública, com os nossos irmãos, amigos, e conseguimos ao final do dia o objetivo de chegar aqui e poder doar a energia magnética através da orientação de estender as mãos, assim como Jesus orientou os apóstolos. Que eles estendessem as mãos e, em nome de Jesus, o Espírito Divino iria atuar sobre cada um. Aqui a gente vai entender que Deus atua no mundo material, gente. Está lá no Livro dos Espíritos. Não, Deus não atua sobre a matéria. Quem atua sobre a matéria? Os espíritos. Deus não atua na matéria. Quem atua na matéria? Os espíritos. Nós temos o quê? Doação energética, magnética, material. Se é doação energética, com o quê? Vínculo espiritual, vem um vínculo do plano espiritual com a energia física para doar, para tratar daqueles que vêm aqui no sentido de procurar serenidade, paz, harmonia. Muitas vezes cura através de um simples passe. Com o passar do tempo, a gente vê, não é que é bom eu ficar um dia assim mais sereno, mais tranquilo? Aí você fica 1, 2, 3, com o passar do tempo, nós vamos estar naquela condição de quem já está no quarto item do PTP, que é formação de ambientes espiritualizantes. Só pelo fato da gente chegar em determinado local, aquela energia espiritualizante já se irradia de nós e traz serenidade, paz e harmonia para o ambiente que recebe o campo magnético que se expressa
através de nós. Com o passar das reencarnações, isso já vai ser uma constante. Porque a formação de ambientes espiritualizantes é um compromisso do espírito em evolução. Os nossos amigos espirituais, quando nos matriculam aqui no grupo, o que eles almejam, o objetivo deles para conosco é qual? De nós chegarmos à condição de quem forma ambientes espiritualizantes, pelo padrão espiritual que emana, que se exterioriza através do campo mental. Para isso, torna-se necessário o compromisso com a vivência dos princípios éticos e morais que a gente abraça para nós mesmos. Lembrando que compromisso moral varia de acordo com a cultura, com o ambiente, com o país. Questões morais, até o clima interfere. Toda vez que a gente fala de moral, é preciso a gente ter esse cuidado, né? Porque mas não fechar a visão. Mas a questão ética já é de quê? Foro íntimo. Tem muitos padrões que a moral bate palma e fala que está certo, mas que eticamente não é correto. E quem é que vai dizer isso? A nossa consciência. Com o passar do tempo, há muitas questões que, de acordo com os usos e costumes, eram corretas, mas eticamente eram incorretas, incoerentes, cruéis até, como, por exemplo, a escravidão. Um exemplo. Então, por que a gente está trazendo isso, nessa forma? Porque hoje nós temos mediunidade, em várias expressões religiosas. E a mediunidade por si só, ela não diz nada de evolução moral, de evolução espiritual. Por quê? Porque mediunidade é uma característica orgânica. A pessoa, para ter mediunidade ostensiva, ela tem que ter o organismo dela capacitado para perceber com mais intensidade as energias, os campos magnéticos do plano espiritual, e esse campo magnético repercutir no perispírito e no corpo físico da pessoa encarnada de forma ostensiva. Entretanto, todos nós somos médiuns, porque todos nós, indistintamente, precisamos e sentimos a influência dos espíritos. Se não fosse assim, como é que a gente poderia dizer: vou fazer uma prece para que o meu amigo espiritual me auxilie hoje, me intui. Eu preciso de intuições, eu preciso de inspirações. Porque a intuição é que sai de dentro, né? Inspiração vem de fora. Então, a gente faz uma prece pedindo inspiração para que os bons amigos espirituais nos induza ao bem. Eu preciso de sentir o quê? Aquela indução. Para isso, eu tenho que ser sensível. Entre essa sensibilidade de perceber a influência dos espíritos e não identificar essa influência, e perceber, sentir e identificar, muitas vezes não identifica, mas tem uma alteração orgânica. Essa alteração, essa percepção mais intensa vai caracterizar o quê? A mediunidade ostensiva. No caso das reuniões de psicografia, muitas pessoas chegam aqui e elas não têm mediunidade ostensiva. Com o passar do tempo, surge o quê? A característica mediúnica de psicografia. Muitas vezes, vai surgir, com o passar do tempo, a faculdade mediúnica da vidência, da audiência, ou da clarividência, da clareaudiência. No livro Há 2000 anos, nós vamos encontrar essa situação.
A Lívia, esposa do senador Públio Lentulus, que é o Emmanuel, que foi o mentor espiritual do Chico na última encarnação dele aqui na Terra. A Lívia era um espírito de conquistas elevadas espirituais, e no livro nós vamos observar o quê? Que ela foi desenvolvendo a faculdade mediúnica, tanto de ver quanto de escutar os espíritos. Muitos, talvez, de vocês aqui, com o passar do tempo, tenham tido essa experiência assim, tal qual eu estou falando. Com o passar do tempo, começou a sentir de forma mais ostensiva o que não percebia quando começou a vir aqui no grupo. Quem lida com reunião mediúnica, por exemplo, como coordenador, aquele que conversa com os espíritos, numa reunião de desobsessão, isso é muito comum. Então, no mesmo livro, há 2000 anos, nós vamos encontrar um médium que chama Arates, eu até coloquei o nome dele aqui que eu fiquei com medo de esquecer, Araxes, que é um mago da época, sabe? E o que nós vamos encontrar? Como que vai ser a narrativa que o Emmanuel traz desse médium no livro há 2000 anos? Está lá uma situação de que algumas pessoas estavam interessadas em interferir numa relação de um casal, e aí a mulher vai procurar esse mago que era famoso, com a sua mãe, que era cidadã romana, ela também era cidadã romana, e aí o mago chega, e ele cobrava, ele gostava muito de dinheiro. Aí quando ela chega já, ele fala bem assim, eu estou vendo aqui que você quer interferir numa relação de casamento, só que não vai ter jeito não, porque esse casal aí, eles são almas afins, e você, desde a encarnação passada, de encarnações passadas, e fala para ela, está procurando interferir nessas situações, e muito por capricho pessoal. Tá? Então eu te oriento aqui, eu não sou de fazer isso, tem uma força superior orientando você não ter esse compromisso, porque senão você vai complicar a sua vida. Vai ser uma tragédia. Aí ele fala para ela tudo o que vai acontecer com ela. Aí no decorrer do livro, depois vocês peguem, e aí a mãe dela chega e critica ele vai lá, fala, você está pensando o quê? Você está falando com a cidadã romana, sabe? E eu posso te mandar te prender. Ele vai lá e fala, muito me espanta a senhora aqui, uma cidadã romana, orientar a sua filha a esse tipo de compromisso, que denigre os bons usos e costumes. O que vai dizer aí os romanos de uma senhora romana vir aqui me procurar para tais situações? Elas duas ficaram assustadas e foram embora. Passa um pouco, chega um outro rapaz, que era um judeu, e aí chega lá procurando interferir no mesmo casal. O mago, o médium, chega e fala, mas que situação? Ele, um cidadão judeu que tem lá entre os seus mandamentos, não adulterarás, não desejarás a mulher do próximo, amar o próximo como a si mesmo, e vem aqui procurar recursos para causar danos àquele que trouxe todos os recursos e benefícios da sua vida de abastança hoje. Mas que situação, hein? E vai lá, chega para lá nele nesse sentido, e fala, eu te oriento, você é o segundo que vem aqui. Fala a mesma coisa para ele. Aí esse Saul já chega, usa de outros argumentos, pega uma bolsa cheia de dinheiro, de ouro, e mostra assim para ele, aí aquele ouro lá faz a situação meio que mudar, e o Saul diz assim, o que você pode fazer para que eu consiga meus intentos, que eu sou apaixonado pela mulher? Que era a filha do senador Públio Lentulus, a filha da Lívia. A moça anterior que vinha queria interferir na relação. Por que eu estou contando esse caso aqui, gente? Que isso é um caso de mediunidade. Tá? Não especificamente de psicografia, mas é de mediunidade. E nós não podemos ser impressionados com mediunidade. Nós temos que ser o quê? Compromissados com a mediunidade na casa espírita, vinculada aos objetivos da doutrina espírita, que tem vínculo com o quê? Com
o processo de transição de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração da terra. Quantas frentes de atividades mediúnicas tem aqui na cidade de Belo Horizonte? Em centros espíritas, terreiros de umbanda de candomblé, igrejas protestantes, igrejas católicas. Eu conheço uma pessoa que é da igreja protestante, ele fala assim, ó, lá na minha igreja tem uma mulher que ela tem o dom do Espírito Santo. E quando ela fala pelo dom do Espírito Santo, você pode escrever. Ela dá os detalhes todos. Eu falo assim, ela é médium. São os amigos espirituais que conversam através dela. Não, é o dom do Espírito Santo. Vocês não entendem, não. Tá? É o dom do Espírito Santo. Você vai querer explicar para a pessoa. Agora é o seguinte, Deus vai impedir que os recursos naturais da lei natural aqui do planeta Terra, tá? De uma pessoa ter a faculdade de identificar determinada frequência vibratória que vem do plano espiritual, só porque ela segue determinada linha de pensamento, ligada ou não ao quê? A religião, a Deus. Não existe isso. Tem pessoas que chegam assim, dá uma manifestação lá no terreiro com tal espírito, é assim, assim, assado, porque os espíritos lá do grupo Sheila, gente, não tem nada a ver. Tá? É questão de quê? Compromisso com determinada linha de atividade. Esse livro aqui, eu trouxe ele, Devassando o Invisível, nós vamos encontrar a médium Ivone Pereira. Tem um caso que eu quero contar aqui, eu espero que dê tempo. O tempo voa, né? Um caso chama O Beletrista. E quando a Ivone Pereira começa a contar o caso do beletrista, ela separa aqui primeiro uma passagem do Evangelho, que é a tentação de Cristo. Que o Kardec vai explicar para nós lá na Gênesis que a tentação é o quê, gente? É uma parábola, né? Uma parábola. Aqui no grupo tem de várias frentes, né, de estudos, que estuda a doutrina espírita, o Evangelho, a mediunidade. Aí você vai ter o estudo minucioso do Evangelho, você vai ter estudos da Gênese. São vários, tem uma coordenação só de ciclos de... Não é ciclo de estudos, não, é a coordenação de grupos de estudos. Quem coordena é o André. Se o André vai me ouvir e falar, Netinho, você esqueceu lá da coordenação do trabalho dos grupos de estudos, né? Que é só para quê? Depois que completou o ciclo, cada pessoa procurar se aperfeiçoar no estudo da doutrina espírita. Eu, particularmente, gosto de qual área dessas aí? Do estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Gosto do Evangelho, Bíblia. Porque a pessoa vai lá, faz estudo da doutrina do Evangelho da mediunidade, aí eu já estou pronto já, e não estuda para o resto da vida e mais 6 meses, não. Você vai ter o quê? Vai deixar de estar devidamente aprimorado para as atividades que você está vinculado à casa que você participa. E aí, a parte que ela pega aqui, que ela destaca, e de novo subiu o diabo a um monte alto e lhe mostrou os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Basicamente isso que Jesus, né? E ela fala isso por quê, gente? O espírito, vai aparecer um espírito aqui, que é o beletrista, que vai fazer uma proposta para ela, que é uma tentação. E ela vai dizer aqui para a gente que os médiuns passam por ásperos testemunhos, dos mais variados. Sabe? E que os médiuns têm que estar atentos a essa necessidade de procurar manter a serenidade frente a esses testemunhos. E manter os próprios valores de base, que ele aprendeu desde a infância. O pai e a mãe, o conhecimento, tanto nos aspectos religiosos, vieram a trazer na sua formação. E
ela vai falar para nós que muitas pessoas, para lidar com mediunidade antigamente, precisava de ter o quê? Uma iniciação, né? Mas se a gente for observar, a doutrina espírita vai trazer para nós diretrizes de posturas que são valores que a gente pode considerar dos iniciáticos daquela época, onde a gente precisa de cuidar da postura mental, da alimentação, do compromisso com os próprios valores do coração. E ela fala assim que ela passou pelos mais variados tipos de tentação que se possa imaginar, porque ela estava vinculada a um grupo de espíritos de hindus e de Egito, da Índia e do Egito, né? E que ele tinha alguns amigos espirituais que estavam vinculados a esse agrupamento, como o Bezerra de Menezes, o Chopin, o Victor Hugo, o Charles, né, o amigo, esqueci que é isso mesmo aqui, que orientava ele, tinha sido pai dela em outras encarnações, espíritos de alto padrão, e que dava esse tipo, e que era necessário ela passar por esse tipo de testes, para saber se ela estava devidamente capacitada ao trabalho a que eles estavam vinculados. E aqui vai ser específico, para preparar a terra no período de transição. E olha só a base extraordinária que a Ivone Pereira deixou para nós, que tem auxiliado quantos de nós no conhecimento mais profundo e da própria melhoria e na vigilância, frente aos testemunhos que a doutrina espírita traz para nós. A Ivone Pereira passava por dificuldades financeiras graves, de relações. Ela fala que os espíritos orientavam muitas vezes tipo de livros que ela iria ler, passeios que ela iria fazer. Orientou ela a não casar. Sabe? Determinadas situações, as mais diversas. Ela saía em algumas situações, ela percebia os espíritos acompanhando. Quantos aqui que são médios ostensivos, que já saíram durante o dia, em determinados locais, e perceberam os amigos espirituais acompanhando? Isso é à toa? Não, isso é por causa do trabalho a que estamos, de alguma forma, vinculados. Não é por causa de nós especificamente. É por causa da obra. E para isso é necessário o quê? Ter compromisso e seriedade com o quê? A mediunidade em si, que requer e pede de nós a atenção, a vigilância, devido ao propósito abraçado. A Ivone Pereira queria aprender a tocar piano, porque ela gostava muito de arte, a família dela é ligada à arte, e os espíritos falaram assim com ela: nessa encarnação você não pode não. Tá? A arte tem o dom de levar as pessoas, né? Até se apaixonar, e nessa encarnação você tem compromisso com a mediunidade. Se você entrar nessa área, você vai deixar de atuar na área que você precisa, e aí você vai pagar caro, por causa dos débitos seus do passado. Depois que passar isso aqui, que você começa esse compromisso, aí você vai sentir os benefícios e poder fazer. Mas primeiro a obrigação. Muitos de nós, muitas vezes, não querem se submeter a determinadas disciplinas que os espíritos vêm e dizem para a gente. Outras pessoas podem fazer, não tem problema nenhum. Mas naquela época ou naquela encarnação, não cabe a nós. Por quê? Porque senão vai comprometer. As circunstâncias que favorecem determinadas experiências para uma pessoa podem ser desfavoráveis para o nosso aprimoramento. Porque cada um reage de determinada forma frente a determinados campos magnéticos. Cada um reage em função de quê? Do tipo de repercussão que aquele campo magnético
atinge e encontra na nossa intimidade. Porque determinada situação pode, por exemplo, bater em mim e não acionar nada, mas pode bater no Luiz, por exemplo, e despertar nele determinadas vivências do passado que ele tem e eu não tenho. E aí, né, aí, por exemplo, alguém de fora aqui pode julgar e dizer, ó, o Netinho agiu daquele jeito, o Luiz daquele outro. Alguém sabe como que as repercussões magnéticas batem em mim e batem nele? Por isso que o Espírito Superior não julga. Porque teria que adentrar e sentir da forma como cada um sente. Então, a Ivone Pereira ela vai dizer, né, desse trabalho, dessas diretrizes que esses espíritos traziam para o trabalho dela. E aí, falando isso, ela falou que um dia, né, terminando a atividade mediúnica de psicografia lá no grupo que ela participava em Lavras, isso mais ou menos em 1930, chegou um espírito muito bem arrumado, né? Um terno bem posto, né? Ela falou os detalhes todos, né? Perfumado, um cabelo penteado, né? E assim, bem um espírito assim, no estilo, já tinha mais ou menos uns 9 anos, 20 anos que tinha desencarnado, mas ele era um espírito ainda bem terráqueo mesmo. E aí ele fala com ela que queria que ela escrevesse que ele escrevesse através dela, né, determinada obra sobre a vida dele. Como isso era muito comum, né, ela não estranhou nada não. Mas ela viu que ele chegou sozinho. Não foi nenhum amigo espiritual que apresentou. Aí ela falou assim, tá bom, né, a gente pode analisar, né, a atividade, recebê-lo com muito carinho. Ele falou, eu tive uma profunda simpatia por você, e aí eu queria que você fazia isso. Aí ele falou, só que eu queria fazer o seguinte, eu não queria chegar e pegar e escrever, eu queria te pegar, te contar a história toda, te ambientar, para você sentir, perceber. E aí, com essa ambientação, ficaria mais fácil o processo da psicografia. Ela, então tá bom. Né? Aí ela combina no outro dia, quando ela fosse dormir, ela ia desdobrar, ele faria isso. Quando foi no outro dia, ela dormiu, né? Teve aquele primeiro sono, que é o sono do descanso físico, e ela entrou num processo, né, de sono mais profundo e desdobrou. Quando ela né, saiu do corpo, estava ele lá. E ele chega e leva ela para um determinado local, e ela vai descrevendo um ambiente espiritual. Sugiro vocês depois, se puderem ler o livro, né, bastante interessante. Mas ela vai observando que ele vai entrando, e cada vez que vai chegando lá em determinado local, ele vai ficando com características mais humanas, determinadas posturas mais irritadiças, assim, e uma angústia. E ela percebeu que era um espírito medíocre, um espírito vulgar. É esse o termo que ela usa, né? Espiritualmente, um espírito vulgaríssimo, apesar de ser extremamente educado, polido, né? Tratava ela por Vossa Excelência. E aí conta para ela a história, ela mais ou menos acordou no outro dia, lembrando parte, e falou assim para ele, eu vou conversar com os amigos espirituais que me orientam para saber se eu posso ou não, que eu só posso fazer orientando. Aí passou um tempo e ela esquecia de perguntar os amigos espirituais, passava, e ele começou a reclamar, é porque os espíritos chegam sem tempo, era perto do Bezerra, né? Ele foi rápido, o Charles, e aí, nada. E ela observava alguns aspectos, né, de uma irritação, de insistência. E ela falou assim com ele, fala o seguinte, não deu, eu sei que você já está, né? Procura outra pessoa para poder escrever esse livro seu aí. Vai ser melhor. Essa história sua está muito comum. Para escrever livro da doutrina espírita, tem que ter determinados aspectos morais, que levam a pessoa a refletir, a melhorar-se espiritualmente. E essa história sua só fala de um caso de um amor, uma paixão, de atividades irrefletidas, tanto de um lado quanto do outro, que não traz benefícios. Sabe? E aí ele fica irritado, e ela é o meu amigo, né? Aí ele chega, fala o seguinte, eu percebi que você é médico, ela percebeu que pelo um anel dele de medicina, né? Você pode estudar,
né, aqui ele falou que o tipo de disciplina que os espíritos queriam, ele não estava a fim de se submeter. Mas ela falou, então você vem estudar comigo. E aí, né, ele saiu triste, assim, ela foi embora e... Passou um período, ela começou a fazer prece para esse espírito, né? E aí ele falou com ela o seguinte, ó, você não precisa falar que sou eu. Inclusive, ele não quis dar o nome para ela, não, quem ele era, não. Ele falou que o nome dele era beletrista. Eu sou um beletrista. Beletrista é a pessoa que sabe lidar com as letras, né? Que escreve muito bem. Passou um período, né? Já tinha passado quase 30 anos, um dia, ela refletindo, ela começou a escrever a história dessa situação que ela passou. Na hora que ela estava escrevendo tudo, né, o Espírito dando aqueles processos lá para ela ganhar muito dinheiro com aquele livro, ele iria criar situações, ele sabia fazer isso, ela ia escrever, ela iria ter ótimos recursos financeiros. E o que a gente aprende no Evangelho? Dai de graça o que de graça recebestes. Quando ela estava lá escrevendo, né, essa história, falando dos testemunhos, da vigilância que tem que ter, chega o Bezerra de Menezes e fala com ela o seguinte, aliás, o Bezerra de Menezes fala com ela que aquele espírito beletrista, ele tinha trabalhado com ela um longo período através da psicografia. E que, inclusive, tinha um caso que ele tinha contado, né, uma história que um dia ela estava lá escrevendo, até sem pressa, sem fazer pressa, nem nada, escreveu em casa, e aí veio uma impulsão e realmente ela escreveu em pouco tempo, e saiu um lindo caso, né? E ela, né, o espírito não quis escrever, não quis falar o nome, e ela sempre gostava, mas é ruim você conversar com quem você não, né, não sabe o nome, e ela colocou Deodato, né, mas era... Aí ela chegou e publicou isso aí nas revistas, né? Como espírito e não como dela. Aí o Bezerra falou, sabe esse espírito lá, aquele? Foi o beletrista. E ele foi esse que veio aqui, ele tinha chegado mais cedo e falou que tinha vindo despedir dela. E ela, mas como é seu nome? Eu estou achando um absurdo, você não me conhece? Ô, amigo, você me desculpa. Tanto espírito chega aqui... eu não conheço todo mundo, mas eu escrevo pelo receituário mediúnico com médicos, através de você, há mais de 20 anos. E ela ficou sem graça. E o Bezerra de Menezes, naquela hora, falou assim, esse médico ali é o beletrista. Ele foi um espírito é um espírito que eu tenho acompanhado, mas que ele aproximou-se de você como um teste, para saber se você iria seguir os princípios que a doutrina espírita trazia e orientava para um médium, que é devidamente prudente. Ele tinha sobre ele lá a vibração, né, do suicídio, e se você tivesse, por indisciplina, se vinculado a ele, né, fatalmente você iria se afastar dos princípios que norteiam a equipe espiritual que te orienta e poderia cair novamente no suicídio que tenha cometido você em diversas situações. Mas como você teve a diretriz de procurar atendê-lo como espírito em evolução, orientar, inclusive fez prece por ele por muito tempo, e o que os espíritos fizeram? O Bezerra de Menezes, depois daquela vez ali, a última vez que ele encontrou, que o beletrista tinha encontrado, e ficou chateado, e que ela convidou ele para poder estudar com ela, inclusive participar das atividades, se submeter às disciplinas lá junto aos amigos espirituais, né, muita gente procurava o receituário naquela época para atender na área das necessidades do corpo físico. E ele não quis, aí o Bezerra conversou, né, atuou, aproximou ele da equipe, mas impediu que ela identificasse magneticamente ele pela vibração. Olha a capacidade que os espíritos têm. E ela ficou mais de 20 anos atuando na psicografia junto a ele, e ela só que ela não identificava, não sabia quem era. E não tinha essa curiosidade, né? Muitas vezes, quem lida na psicografia,
muitas vezes, o médium da psicografia, o que acontece? Ele sente muitas vezes os espíritos mudarem. Eu trabalho com psicografia e eu não sou um médium mecânico, mas e a letra lá é minha mesmo. Só que sim, minhas letras às vezes mudam. Mas se eu quiser imprimir minha própria letra, vai. Né? Agora o médico não é mecânico, não. Né? Aí ele não tem muito controle da própria letra, não. Mas eu percebo o tipo de vibração, por exemplo. Que às vezes é uma vibração mais... Lá escreve tudo certinho, bonitinho. Tem uns que é mais rápido, né? É a minha letra mesmo. E você percebe os espíritos mudando, né, em algumas situações. Teve vezes que eu já fiquei constrangido na minha reunião de psicografia que eu participo. Que o espírito falou assim comigo, né? Falou até uma mulher, falou, você devia procurar fazer mais uma renovação íntima, um padrão espiritual, porque é desgastante, né? Aproximar do médium e a vibração não está devidamente no padrão espiritual. Vê se você consegue, vai ser bom para você. E me deu aquele conselho com tanto amor, gente, e eu fiquei com tanta vergonha. Eu falei, oh, meu Deus. E ao mesmo tempo, né? Essa falta de compromisso com o Evangelho, que pede para a gente trazer para a intimidade um trabalho que favoreça o esforço dos espíritos, porque, gente, o espírito do plano superior, para chegar na vibração da Terra, é meio sufocante. E se o médium não tiver devidamente harmonizado, é sacrificial para os mentores espirituais. Esse espírito, eu até acho que ele tem uma certa simpatia comigo, que ele falou com tanta naturalidade assim, né? E vocês imaginem só os espíritos que trabalham aqui, como muitas vezes eles se sentem sobrecarregados. André Luiz mostra isso na obra dele, né? Então os espíritos vêm, ficam um período e afastam por outros. Muitas vezes, quem participa de reunião mediúnica, pega o papel lá e ele sente o campo magnético do papel, e o que vai escrever, o espírito não vem e não dita, não. Mas ele sabe a necessidade do espírito encarnado, que está aqui no grupo, esperando orientação. E aí o médico, quando é inexperiente, ele fica esperando o espírito chegar lá e ditar. Não é assim que o espírito chega lá e dita. Tá? Cada médium é um médium. Cada um tem o quê? Determinada situação. E muitas vezes o médium tem percepções variadas na atividade que ele está vinculado. Tá? Às vezes ele chegou, né, ele já percebeu tudo, ele já tem até que escrever rápido demais, para aquele conteúdo que veio como uma laranja que tem que descascar, ele não se perca. Muitas vezes acontece que quando ele passou uma coisa que não escrevi. Mas agora já foi, né? Dependendo da orientação espiritual, o médium sabe. Vem um determinado conjunto, ele escreve. E se ele não estiver devidamente concentrado, e se os vibracionais não estiverem dando suporte à coordenação, a perda do conteúdo é muito grande. Muito grande. E o que acontece? Muitos vibracionais, eles não têm confiança neles mesmos. E acham que a função deles não é importante. Então é muito comum você ter rotatividade, às vezes, de vibracional na reunião. Por quê? Porque ele não sente o impacto do plano espiritual e desconsidera, desvaloriza o trabalho. E se o vibracional ele desempenhar bem a função, com quê? Com dedicação e humildade, dá sustentação valiosíssima. Muitas vezes ajudando a espiritualidade a socorrer e amparar os médiuns que podem estar em situações complexas, dependendo da provação espiritual que o médium está passando. Então, assim, é muito importante o vibracional ter essa convicção da atividade, da importância. E como é que se adquire isso? Estudando. Tem um livro maravilhoso, chama Desobsessão, do André Luiz. Todo vibracional tinha que ler. Por quê? Mas é desobsessão. Pelo seguinte, lá André Luiz fala bem assim, entre um médium e outro tem que ter vibracional. O que a equipe espiritual que estava coordenando o trabalho do André Luiz falou?
tem que tirar foto e desenhar para os encarnados enxergar. Vocês já tiveram alguma conversa com alguém que explicou para vocês assim alguma coisa, e aí, de forma crítica, a pessoa diz assim, ó, você quer que desenhe? Né? Pois é, os espíritos fizeram isso para nós, no livro de obsessão. Tá? Eles não perguntaram se você quer que desenhe, não. Eles falaram, tira a foto e mostra como que é. Porque se não for assim, os encarnados vão fazer da forma que não é adequada para um trabalho onde você está lidando com o quê? Com energia ativa, com campo magnético ativo, intenso, que precisa de ter o quê? Um amortecedor de vibração entre um e outro, ou seja, uma energia mais passiva, tá? Para que aquele canal passe, né? E a corrente se estabilize. Então, é uma atividade que pede estudo, pede dedicação e pede humildade. E o médium tem que estar devidamente atento para quê? Para que ele venha a desempenhar o trabalho sem nenhum interesse de recompensa ou gratidão. Tá? Apesar de que os médiuns, né, que estão vinculados a uma determinada atividade mediúnica, um determinado grupo, tem um agrupamento espiritual a qual ele está vinculado. A Ivone Pereira deixa isso claro nesse livro aqui. Nós que estamos aqui no Grupo Sheila, vocês não tenham dúvidas. Tem uma determinada equipe espiritual que trabalha conosco. A gente se reúne no plano espiritual periodicamente. Eu participo de 2 reuniões mediúnicas. De reunião mediúnica de desobsessão e reunião mediúnica de educação mediúnica. Desculpa, as 2 são de educação mediúnica. A outra é de... Uma é desobsessão e outra é de psicografia. Mas como o médium está em educação mediúnica o período todo, né, quem está sempre aprendendo, por isso que eu falei que as 2 são. Né? Mas aqui no grupo tem uma... Quando a pessoa vai iniciar na atividade mediúnica, ele passa primeiro para uma reunião de treinamento que a gente chama de educação mediúnica. A gente poderia dizer que seria treinamento, né? Porque esse termo de educação mediúnica é para a encarnação toda. Se a gente encarnar de novo como médium, nós vamos continuar ainda o quê? Educando o nosso processo mediúnico, estando nós ligados a uma atividade mediúnica mais ostensiva ou não. Então, a gente tem que ter isso muito, muito claro nas nossas atividades. Então, voltando aqui ao que eu estava dizendo, periodicamente, às vezes, né, eu sonho, pessoas da minha reunião sonham com a reunião de desobsessão, que é a que eu participo, que é no sábado. Né? Aí tem a característica lá, né, da atividade. Muitas vezes o coordenador da reunião mediúnica, até já aconteceu dele também identificar o sonho, perceber, saber o espírito que vai se comunicar, e aí depois o espírito comunica lá no dia da reunião, contando as mesmas histórias, dando continuidade à história. E se a pessoa está devidamente sintonizada, ela já sabe o que aquele caso ali, os detalhes. Quando você está numa equipe que tem essa harmonia, isso é muito comum acontecer. Mas você também reúne periodicamente nas reuniões de educação mediúnica. Aliás, desculpa, de psicografia. Tá? Que é o caso, por exemplo, da reunião que eu participo, que é na terça-feira. Periodicamente, de vez em quando, a gente sonha, percebe, identifica. E o que a espiritualidade está fazendo ali, gente? Trabalhos no plano espiritual conosco. Tá? Atendendo muitas vezes situações que a gente não tem alcance. A gente não tem alcance. Tanto para aprimorar a gente, quanto para atender as demandas que chegam de espíritos. Tá? Esse livro, Devassando Invisível, é muito interessante. Porque esse espírito beletrista, ele não é espírita, ele não é religioso,
Tá? Ele desenvolve as atividades. Para a gente entender como é que funciona o mundo espiritual, sabe? Que às vezes a pessoa tem tanta dificuldade, né? Ele é muito esclarecedor nesse sentido. Tá? E para as atividades antigamente com a mediunidade, gente, a gente percebia que tinha todo um processo de iniciação mediúnica, né? Tinha os iniciáticos. Mas para o período da transição, a gente pode comparar a atividade da mediunidade com aquela parábola do festim das bodas, tá? Em que teve lá o grande banquete, e aí o Senhor convidou para as bodas do seu filho, né? Mandou o convite para determinados grupos. Cada um falou que não podia. Um disse que né. E aí, o que ele fez? Ele mandou que os seus servidores saíssem pelas ruas e trouxessem todos indistintamente, bons e maus. Estou querendo ver aqui, eu anotei aqui a passagem qual que é. Parábola do grande banquete. Tem tanto em Lucas quanto em Mateus. Está em Mateus capítulo 22. E ele diz: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa foi cheia de convidados. É aquela que mais adiante tinha um que não estava com a veste nupcial. Então, o que acontece? Todos indistintamente estamos convidados para bodas. Você sabe o que é bodas no Evangelho? Bodas é a aliança. Qual a aliança? A aliança da terra com Deus. Já ouviram falar que Jesus sempre fala que o reino dos céus é semelhante a um casamento? As bodas. Já ouviram falar na parábola das 10 virgens? Que elas tinham que encontrar o quê? O noivo. Lá no Antigo Testamento, a noiva é a terra. E o noivo é Deus. O noivo sempre é fiel. Deus é fiel. A noiva é que é infiel. Sabe qual é a questão da infidelidade na noiva? É trazer outros deuses para a intimidade, para a relação. Muitas vezes nós estamos trazendo. Nosso Deus é o dinheiro, o carro, as posses, muitas vezes a família. Amamos mais do que a Deus. Com Jesus, a gente pode dizer que a noiva é a terra, mas pode dizer que Jesus é o noivo e a noiva é cada um de nós. E nós vamos fazer aliança com a proposta de Jesus para o grande festim, onde vai ter a aliança de Deus com a terra, de Deus para conosco. E a terra vai sair do mundo de regeneração em prova para o mundo de mundo de expiação em prova para o mundo de regeneração, desculpem-me. E aí, para servir nesse grande banquete, todos nós, bons e maus, encontrados pelos cantos, com dívida ou sem dívida, fomos convidados para trabalhar nas casas espíritas, nos grupos espíritas, de forma a atender o convite do grande Senhor da vinha, ou do grande Senhor, né, o Pai do noivo, que é Deus, convidando-nos a servir, no caso especificamente, através de quê? Da mediunidade. Então não vamos preocupar com as nossas dívidas, as nossas limitações. Os espíritos suprem, desde que haja boa vontade. Nós vamos parar por aqui nessa primeira parte. Eu procurei fazer um aspecto diferente dessa vez, comparado com o ano passado. O ano passado eu até contei mais alguns casos específicos, né? E dessa vez eu procurei ser mais genérico, no sentido de trazer o compromisso da mediunidade como um compromisso
da renovação pelo Evangelho de Jesus como proposta da espiritualidade superior que conduz, que coordena o trabalho do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que coordena o trabalho de condução da terceira revelação aqui no planeta. Para isso, a mediunidade é indispensável. Foi e é indispensável. E a casa espírita é esse celeiro onde as pessoas vêm procurar recursos. E quem é que ajuda a doar esses recursos? Todos indistintamente que estão aqui. Então a gente agradece, né? E vamos passar aí para as perguntas, né? Se alguém não fez pergunta e quiser fazer, por favor, sintam-se à vontade. E eu espero saber responder, né, gente? Mas se eu não souber responder, tem gente aqui na plateia que sabe muito bem, né? E aqui também. Então vamos para as perguntas. E se vocês, durante esse intervalo, né, nesse momento, se vocês quiserem. Aí, obrigado, gente. E enquanto o Netinho responde, se vocês tiverem outras perguntas, podem fazer, tá? Então, Netinho, primeira pergunta que foi feita aqui, ó. Quem sente sinais de mediunidade, como visões de irmãos desencarnados, por exemplo, como trabalhar essa mediunidade a favor de encarnados e desencarnados? Somente através das preces? E ela complementa, né? Como acontece o ingresso na casa de Sheila em reunião mediúnica? A percepção da mediunidade, ela vai ocorrer em muitas situações como um despertar da pessoa, se caso a pessoa ela está sendo convidada, convocada a atuar naquela área, que era uma área que ela não atuava antes. Tá? Então, nesse caso especificamente, né, tem muitas pessoas que frequentam, participam, mas nunca teve nenhuma percepção, de repente começa a ter. E aí ela fala, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu faço? Né? Primeira situação que a pessoa tem que ter como compromisso, independente de participar de reunião mediúnica ou não, é de cuidar da vibração do próprio lar. E para isso os espíritos sempre orientam a gente a ter o quê? O culto cristão no lar. Fazer o evangelho no lar. E procurar, como participante da doutrina espírita, estudar a doutrina espírita constantemente. Isso é uma necessidade nossa. Né? Se não participando dos ciclos de estudos, de grupos de estudos. Se a pessoa participa dessas atividades e começou a ter esse tipo de percepção, frequenta a casa espírita, né, ela vai perceber também, junto com essas percepções, determinadas orientações de amigos espirituais. Isso é certo. Vai perceber, vai identificar. E percebendo, né, ela já estando percebendo, ela deve procurar o quê? O atendimento fraterno aqui do Grupo Sheila. Estou considerando aí que a pessoa fez o ciclo de estudo da doutrina, do evangelho, da mediunidade, e que com o passar do tempo ela começou, né, a ter essas percepções. Eu vou contar um caso pessoal que até contei da outra vez, né, que é o meu, especificamente. Eu tenho percepções mediúnicas desde criança. Né? Então, minha mãe, coitada, sofreu comigo, minha família, tá? Porque eu criança, eu já percebia e muitas vezes eu tinha situações que era meio complicada, né? Eu cheguei a desmaiar, né? E a desmaiar que eu falo assim, apagar, tá? Uma vez eu estava estudando Estadual Central, estava eu caminhando com meus amigos assim, de repente, do nada eu apaguei. Quando eu vi, eu estava deitado numa cama lá, o pessoal me chamando. Como eu já era espírito, eu já sabia o que era, né? Depois, eu acho que o meu espírito foi, eu nem me preocupei em saber o que foi que aconteceu na época, não. Mas eu tinha percepções muito intensas, às vezes, e que trazia instabilidade para mim. Só que, assim, estava dentro de um lar espírita. Aí eu chegava aqui no grupo, né, e eu achava um absurdo, porque os espíritos entendiam que eu tinha mediunidade, mas não estava na hora de participar de reunião mediúnica.
E esses espíritos não estão sabendo das coisas, gente. Aí vai, não, o irmão tem que ter atenção para poder perceber e manter-se equilibrado, para que as manifestações ocorram na hora certa, no momento certo, no local adequado, e procure ficar atento e vigilante, né? Aí me orientaram a participar do ciclo de estudos, né? E eu, né, participei de mocidade, né? Frequentava a mocidade espírita, participei do ciclo de estudos, e aí mesmo participando do ciclo de estudos, eles mandaram eu continuar estudando a doutrina espírita sozinho, né? Porque eles estariam educando a minha mediunidade durante o sono físico, e que no momento adequado, né? Até que, em determinado momento lá, eles me orientaram a ir para a reunião mediúnica, e nessa época eu já estava entrando na faculdade também. E aí depois eu pedi para eles suspender a mediunidade, porque eu queria continuar participando da mocidade espírita, e a única reunião mediúnica que eu podia participar era o dia da mocidade, né? Aí os espíritos mandaram assim para mim: querido amigo, né, mantenha os seus estudos na doutrina espírita, o seu compromisso, né, tendo os seus compromissos com a doutrina espírita, tendo a mediunidade como o principal delas, né? Porque você tem um compromisso reencarnatório nessa área. Então, o que eu observei? Os espíritos tiveram todo um cuidado em falar para mim que percepção mediúnica não significa muita coisa, não. Que mediunidade é coisa séria, e com seriedade tem que ser tratada. E quando a pessoa tem percepções mediúnicas, a primeira necessidade dele é estudar a mediunidade, para entender o que é mediunidade, para que ele, com o passar do tempo, possa aprender, lidando com a mediunidade, e não venha a ser o quê? Joguete de influências espirituais, né? Devido ao compromisso que ele tem, onde o padrão é qual? Favorecer a melhoria do planeta, ou da cidade, ou da comunidade e de si mesmo, segundo o padrão do Evangelho de Jesus. Não é de ter uma percepção mediúnica ampla, não. A questão não é essa na casa espírita, que a gente está vinculado. Então, por isso que mediunidade tem que ser o quê? Educada. Com o passar do tempo, né, a gente vai aprimorando essas percepções. Mas no caso aqui, né, estou sendo mais genérico, estou indo além da questão que a pessoa trouxe, e não estou dizendo com isso que essas situações pessoais minhas são da pessoa. A questão da pessoa é mais simples, né? Parece que é bem tranquila, suave, e o que é bom aí é a pessoa procurar já estudar e procurar o atendimento fraterno do Grupo Sheila. Procurar o atendimento fraterno, orientação espiritual, e junto com isso, todo médium, eu acho, que tinha que estudar a obra da Ivone Pereira toda. Porque a Ivone Pereira é fantástica para nos ensinar a lidar com mediunidade. Além dela, né, estudar logicamente a obra do André Luiz, que é muito boa nesse sentido também, e alguns livros do Herculano Pires, como Diálogo com as Sombras, aquele livro que tem a médium Regina, como é que chama? Que é dele também, que ele estuda a mediunidade de uma mulher que chama Regina. Diversidade dos carismas. Sabe? Quem está começando a ter percepções mediúnicas, eu sugiro estudar o livro, já conhece a doutrina espírita, tá? Eu sugiro estudar a diversidade dos carismas. Os da Ivone tá nesse aí. Ok, a Natasha faz também uma colocação. De vez em quando eu entro em determinados lugares e sinto muito mal. Meu coração dispara. Quero sair do local. Isso tem a ver com a mediunidade? Com certeza tem, né? Percepção, sensibilidade mediúnica, né? E isso é muito comum. E é bom. Isso mostra o quê? Que a pessoa teve todos os sinais para ficar mais atenta naquele ambiente, né? Foi lá, fez o que tinha que fazer, cumpriu com o dever, sai, né? Aquela passagem que Jesus falou, do ir de pregai, entra numa casa,
que a paz do Senhor seja nessa casa. Né? Chegou lá e te receberam com a paz, né? Com a mesma paz que você entrou, você vai sair. Se chegou lá, vocês não te receberem em paz, o que você faz? Quando sair de lá, você sacode os pés, para quê? Para que nem a poeira daquele ambiente te acompanhe. Então a energia fique lá. Eu já passei por situações assim, né? É meio constrangedor falar caso pessoal, mas é que no caso específico de mediunidade, é bom você encontrar casos, né? Uma vez eu fui na casa de uma pessoa que era meu parente, né? E minha mãe quis de todo dia. Eu falei, mãe, vamos para o hotel. Mãe, não, eu vou para a casa de sua tia, porque faz décadas que eu não vejo a sua tia, né? Né? E eu falei, mãe, mas eu não gosto de ir. Aí, tá bom, eu estava indo como motorista e eu fui. Aí cheguei lá, minha tia falou assim com ela, eu sonhei que você ia vir aqui essa semana. Era uma sexta. Segunda-feira, sonhei, acordei, Laurita, vem aqui em casa essa semana, que eu sonhei com ela e meu sonho é verdadeiro. Aí minha mãe ligou para ela assim no caminho, né? E falou, eu quero ir na sua casa, vou passar, vou ter que... Era um caso do irmão dela que estava doente, e era na mesma cidade que ele estava internado, e essa mulher é irmã do meu pai. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, ela recebeu a gente muito bem, né? Ficou feliz, eu dormi. Quando eu fui, tomei café, que eu fui embora, acordei de manhã, já achei meio estranho. Na hora que eu estava saindo, aí eu percebi que alguém começou a mandar eu embora, sabe? E aí o que acontece? Meu plano, eu comecei a sentir uma alteração mental mesmo, sabe? Aí eu fiquei de tal forma que eu me senti minha vulnerabilidade. Eu pensei assim, gente, do jeito que eu estou aqui, é um passo para ficar louco. Entendeu? Mas eu tinha convicção, certeza, de que, gente? Que a espiritualidade permitiu que eu percebesse aquela situação como um processo de educação para mim. Eles estavam mostrando determinada situação em que eu não precisava de ter nenhuma... Eu tinha que ter o quê? Vigilância, ponderação e equilíbrio. E eu mantive vigilância. O que eu fiz? Eu fiz de conta que não era comigo. E que eu não era médico, não percebia nada. Mas eu senti com um impacto, aqui no meu coração disparou, e aí eu fui embora, na hora que eu fui saindo, né, foi só diminuindo, né? Outra vez, eu estava andando aqui em Belo Horizonte, e eu olhei para determinada pessoa, foi bem ali na rua Espírito Santo, eu lembro até hoje, entre Goitacazes e rua Augusto de Lima. Aí eu vi uma pessoa andando na rua deitada, e quando eu olhei, eu fiquei assim, não, doeu meu coração. Aí quando doeu meu coração, eu vi que era uma moça, e eu pedi a Deus por ela, né? Oh, Jesus. Aí quando eu pedi a Deus sair, aí saiu 2 espíritos que estavam lá que me xingar. Aí foi me xingando, na época tinha um Santander, logo após fechou, né? Os bancos tudo fechando, logo após Augusto de Lima, para quem está subindo. E aí o espírito está aqui, me xinga, e eu falei, gente, esse espírito vai cair em cima de mim aqui agora. Eram 2. Você não sabe, e começou a me contar o que a moça lá tinha feito e por que eles estavam fazendo aquilo com ela. Mas eu fiz de desentendido, e que eu não tinha percepção, e que até comentei, falei, oh, Jesus, é tão bom assim, né? Olha só como é que está bonito isso aqui, e vinha criando outros pensamentos, sabe? Então, assim, não é só casa, não, depende de você estar andando na rua, determinados ambientes, né? Isso acontece, é comum, precisa, né? Normalmente os médios, quando eles estão vinculados a determinadas atividades, quando eles saem, os espíritos têm uma certa proteção, até mesmo porque eles identificam situações que podem nos livrar de algo que possa comprometer. Tá? Se, por exemplo, você está andando em determinada situação, vai encontrar uma pessoa que pode comprometer sua encarnação, ele se desvia do caminho. Se você não encontrar a pessoa, te desvia. Tá? Você está andando numa rua, encontra alguém lá que às vezes você encontrou em determinada fase da sua vida, né? Mas que naquela época ali, se você encontrar, vai dar choque e vai comprometer sua encarnação mesmo. Comprometer sua família e tudo. Os espíritos fazem você voltar para trás, e fazem você virar para o outro lado, criam mini situações.
Tá? Então, aquilo que pode comprometer, não nos preocupemos. Os mentores espirituais, quando você está vinculado a situações comprometidas com, como diz minha mãe, a prática do bem e do amor do próximo, você tem resguardo. Como diz a Ivone Pereira aqui, nesse livro Devassando o Invisível. Agora, isso tudo mostra o quê, gente? A necessidade de quem lida com mediunidade ter a atividade como séria. Então, estou considerando que a pessoa participa da casa espírita, né? Tem o culto cristão no lar. Da outra vez, eu até comentei com vocês, uma pessoa aqui do grupo Sheila pediu para... participava do grupo de atividade mediúnica, pediu para retornar quando ela voltou após 5 anos de atividade em outra cidade, atividade profissional, e ela voltou para Belo Horizonte e queria voltar para as atividades. E aí ela pediu orientação, os espíritos falaram com ela assim, ó, querida irmã, você é bem-vinda, entretanto nós pedimos que seja fundamental, aí sugeriu, era um período de paz, participar de reunião pública e fazer o culto cristão no lar, como pré-requisito, para que a espiritualidade pudesse ter condições de proteger tanto ela quanto o lar dela, em função da atividade na qual ela estava vinculada. Então, essas questões aí, a gente está entendendo como básica aí que a pessoa, frequentadora da casa de reunião mediúnica, já participa. A Vera Lúcia, ela pergunta, a pessoa desenvolve a mediunidade ostensiva por necessidade, diante dos seus desafios e para ajudar a outra pessoa? Esta ostensividade pode parar também? Começar tem situação tem um capítulo lá no livro dos médiuns que chama perda da mediunidade. Tem N situações que pode levar a pessoa a perder a mediunidade. Desde a falta de compromisso, até mesmo ela ter cumprido com a parte que lhe cabia e ter surgiu no decorrer da encarnação outros compromissos que ela precisou de parar, né, suspender aquela atividade específica para assumir aquela outra que vai precisar de um foco mental mais centrado, né, naquela demanda. Agora, o médium, o Emmanuel diz que o médium, em sua generalidade, são criaturas que faliram desastradamente em suas encarnações anteriores. E que vêm reencarnados, né, em grupos, para que possa saldar esses débitos, né, em atividades de grupo, porque fica mais fácil. Está lá no livro no livro Emmanuel, do Emmanuel. Ele diz isso. Uma vez eu falei isso na reunião mediúnica que eu participava, de educação mediúnica na época. Uma amiga minha lá não concordou com o Emmanuel de jeito nenhum. Então, teve uma vez que eu fiquei perguntando aos espíritos, mas como é que é isso, né? Faliram desastradamente e reencarnam para saldar em débito. Eu falei assim, Neto, o espírito falou isso comigo. Eu nem estava aqui no grupo Sheila não, estava no outro grupo. Estava lá no grupo Emmanuel, eu estava sozinho lá esperando a atividade começar, que eu fui lá assistir um estudo do seu Honório, e aí o espírito falou assim comigo, Neto, seguinte, é muito melhor, por exemplo, você chegar a participar da reunião e ali atender determinados espíritos na atividade mediúnica, que muitas vezes por imprevidência, você induziu, orientou de forma equivocada, de que você chegar a receber no seu lar como filho, como pessoa próxima, para você chegar e orientar. Tá? Então, o que você faz? Você desorientou a pessoa, lá naquela época. Ela está desorientada ainda, muitas vezes no plano espiritual, então alguém do mesmo padrão dela está desorientado. Aí o que acontece? Você chega numa atividade em grupo, atende orientando, harmonizando, pacificando, um grande grupo, né, que sentiu aquele tipo de indução magnética para aquele tipo de desorientação. Aí você, com amor, salda a multidão de débitos, a multidão de pecados.
Tá? Então é melhor, você vem e reencarna em grupo e já sauda em conjunto. Aí o que você faz? Já encaminha, a espiritualidade já vai encaminhar para ela reencarnar como compromissos familiares em outros lares, né? Que já tem o mérito de receber um espírito mais harmonizado, mais sereno, mais pacificado intimamente. Aí eu falei, boa explicação. Então, normalmente, nós, quando a gente tem a percepção mediúnica, é por necessidade, tá? Da gente trabalhar naquela área específica para amparar determinados espíritos. Aí você poderia dizer assim, mas não poderia ser outros médiuns? Muitas vezes a gente vai atender assim um grupo de 100 espíritos por causa de um espírito. Tá? Por causa de um que é vinculado a nós. Tá? E às vezes, aquele espírito, na hora que ele identificar a gente, ele vai se sentir tocado, sensibilizado de forma diferenciada. Que se fosse outra pessoa, talvez não seria. E muitas vezes a nossa intimidade, ela está inquieta por causa daquela expressão infeliz de determinado momento. E por misericórdia divina, a gente precisa de pacificar o nosso coração. E aí Deus dá a oportunidade para que pela mediunidade a gente possa restabelecer a harmonia energética. Vou dar um exemplo para justificar isso que eu estou falando. O livro Ação e Reação, nós vamos encontrar o Silas e o pai dele, acho que é o Druso, né? Você confunde Druso com Gúbio. E aí o que acontece? Eles estão reencarnando, eles estão no plano espiritual, atendendo numa região umbralina pesadíssima. Para atender o quê? Para achar um coração, que foi quem? A madrasta do Silas, que foi um segundo casamento do pai dele, e que por desvio dos dois, ela se desequilibrou. E estava naquela imensidão de espíritos desequilibrados. E aqui que eles estavam fazendo? Atendendo todo aquele grupo por causa de uma. A mesma coisa nós vamos encontrar no livro Os Mensageiros, com acho que é o Alfredo, que precisa de trabalhar naquela região por causa de um, que foi se não falha a memória, o Paulo, que foi o caluniador. Está lá a Ismália, né, que é a esposa do Alfredo e que vinha periodicamente auxiliá-lo. Depois que ele estava encaminhando aquele espírito, ele ia poder terminar o débito dele. Assim também somos nós. O amor cobre a multidão de pecados. Acho que eu respondi integral, é? Respondeu. E a Marina, ela pergunta, no preparo para a reunião mediúnica, sugere-se evitar a carne. Após a reunião, no mesmo dia, também é bom evitar, pensando no trabalho realizado durante o sono físico. Essa questão da carne especificamente, né, tem determinadas atividades mediúnicas que é fundamental, e se a pessoa comer carne, ela vai trazer complicações para a reunião. Que é no caso da reunião de efeitos físicos. Tá? Se for de efeito físico, complica. Tá? Tem que ter mesmo o regime da carne e o padrão, inclusive, de harmonia, né, da pessoa. Em relação à reunião mediúnica, o médium, se a pessoa come demais, tá? Ela vai canalizar as energias dela toda para o sistema digestivo. Então, o ideal é que a pessoa tenha uma alimentação mais leve antes da reunião, né? E por causa de quê? Porque ela vai doar. Reunião de educação mediúnica é reunião de educação energética. Tá? Energética. Então, se a pessoa o ideal é ela não comer, mas se a casa ela comeu, alimentou-se de carne no almoço, e vai ter reunião normalmente, almoçou de meio-dia, vai ter reunião à noite,
Então, o ideal é que antes da reunião ela tenha o quê? Esteja com o estômago mais leve. Aí, depois da reunião mediúnica, nada especificamente impede a pessoa se alimentar e ter as atividades normais. Quando a pessoa tem alguma atividade assim, a espiritualidade ela tem como te induzir a você perceber, sentir a necessidade de não se alimentar, não comer, ou até mesmo não querer, perder a vontade. Os espíritos têm como fazer isso. Tá? Agora, é normal, depois da reunião mediúnica, a pessoa ficar com mais fome. Por exemplo, eu participo de 2 reuniões mediúnicas. A de educação mediúnica, a de psicografia, que é de orientação espiritual, né, eu tomo um lanche leve antes, né, e depois às vezes eu nem como, porque eu não gosto muito de comer à noite mais tarde, né. Agora, eu participo de reunião de desobsessão, sábado, então já no almoço eu procuro não comer muito, porque essa minha reunião mediúnica é à tarde. Então já como menos. Agora, depois da reunião mediúnica, em alguns dias, eu sinto muita fome. Tá? E alguns dias não, mas dependendo da situação, eu sinto mais, né, necessidade. Não é que eu sinto muita fome, desculpa. Eu sinto uma perda de energia maior. Né? Parece que eu perdi mais, aí eu tenho que me alimentar. Eu sei, não, eu tenho que comer mais do que normalmente eu me alimento. Agora, especificamente, Jesus falou assim, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai. Tá? É o que sai que contamina. Esse aqui é o nosso problema, é o que está no coração. Tá? Isso não quer dizer que nós não vamos cuidar, né, da alimentação, até como questão de saúde, né, básica. Tem uma questão, gente, que eu não falei que eu queria destacar, é a importância que o grupo tem na atividade aqui de culto cristão no lar na reunião mediúnica. O culto cristão no lar da reunião mediúnica é importantíssimo. Por quê? Porque é a atividade que cria a sintonia vibratória, a relação de amizade entre as pessoas. Uma reunião onde as pessoas fazem o culto cristão no lar, eu falo experiência, tá? Ela tem um padrão, desculpa, né? Não é que eu tenho, é porque aqui o Grupo Sheila tem isso, e é muito rico, vamos dizer assim. Ela tem um padrão diferenciado nas atividades que os espíritos podem trazer para aquela reunião. Porque a relação de afinidade, de amizade entre as pessoas, ela impacta onde? No campo magnético da reunião e na harmonia vibratória. Tá? Então, o ideal é que isso está no estatuto, está no regimento interno das reuniões mediúnicas do grupo. E esse tipo de relação cria um ambiente magnético valiosíssimo. Então, é algo que eu acho que vale muito. Todos nós aqui seguimos adiante. E poucas casas fazem isso. Poucas casas têm isso como um pré-requisito. Seria muito importante se a gente conseguisse dedicar esforços nesse sentido na atividade mediúnica que a gente participa. Ok, nós vamos agradecer, né, ao Netinho pela sua experiência, pelo seu conhecimento, compartilhar conosco nessas experiências, porque mediunidade é serviço com Jesus, né? Então é muito importante que nós, à medida do possível, aproveitemos a oportunidade, né, como uma bênção, porque só depois, eu acho, quando nós chegarmos no plano espiritual, que nós vamos realmente valorizar esses momentos, as oportunidades de trabalho que nós temos, né? Nós vamos convidar o nosso amigo Fred para tocar mais uma música para nós, depois vamos fazer a prece.
Vou lembrar também que nós teremos aí a formação continuada das reuniões de desobsessão. Então será pelo Google Meet, né? Nós temos aí o cartaz já colocado. Então vai acontecer agora em outubro. E depois teremos também a formação continuada, né? Que é um estudo dedicado àquela área das reuniões de ectoplasmia, que vai acontecer no dia 1º de novembro. Né? Também nós temos já um cartaz. Por favor, Fred. Já agradecendo de antemão o Fred, né, pela sua boa vontade. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos reveladas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida. Graças dou pelo perdão, pela cruz e o sofrimento e também reencarnação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar, pela cruz e o sofrimento e também reencarnação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por essas oportunidades, essas reflexões acerca da mediunidade, que é o intermediário, o médium é um intermediário entre a espiritualidade amiga e o necessitado. Assim que nós possamos, mesmo que tenhamos pouco a oferecer, oferecer com dedicação, com amor, com desprendimento, para que esse trabalho mediúnico seja realizado e o atendimento seja feito. Que Deus abençoe a todos nós, encarnados, desencarnados, também ao Fred, o Netinho, pelas suas contribuições, e que possamos retornar aos nossos lares, levando essas vibrações de paz e de alegria. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela presença de todos.